Olá, para você que está assistindo essa aula live gravada no replay. Hoje a gente vai falar sobre quando indicar sonda nasointeral, quando sacar sonda nasointeral, sob o olhar da avaliação do fonoaudiólogo. Então hoje no papo entre especialistas a gente vai ter uma fono especializada em disfagia aqui comigo. Oi gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Carol, Liz, que delícia você por aqui, Delis, Larissa, Camila, minha convidada já tá aqui. Mila, só vou dar um tempinho para o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Você que tá chegando aí, me ajuda a compartilhar, eu vou fazer isso aqui também. Compartilhar aqui com algumas colegas nutricionistas. Que essa live vai ser babado. Pronto, enviei para algumas pessoas aqui. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Quem vai chegando, vai apertando o coraçãozinho aí para ajudar para o Instagram entregar para mais pessoas. Gente, como é que tá o clima aí? Me contem, que aqui tá um calorzão. Opa, aqui. Não tem ventilador que dá conta. Eu fico animada demais, aí fico cheia de energia. Aí sobe logo um calorzão. Mila, minha princesa, o que você acha de você entrar? Vou te chamar. Mila, enviei a solicitação para você. Veja se você consegue aceitar. Pires, seja bem-vinda. Puder ajudar a compartilhar também com suas alunas. Mila, vê se você consegue aceitar. Deixa eu ver aqui. Mandei a solicitação para você. Oi, Milena, seja bem-vinda. Mila, você... Ah, por que será? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não chegou ainda, deixa eu mandar novamente. Seja bem-vinda, minha flor. Aproveita e compartilha com suas colegas para elas virem para cá, para a live com a gente. Ai, deu certo! Oi, Tati! Ai, que maravilha! Ai, como ela tá linda, maravilhosa! Ai, que bom que deu certo. Eu tava aqui tentando me aceitar aqui na Ai, tecnologia. que bom que deu certo, graças a Deus. Minha gente, essa maravilhosa aqui, que tá aqui comigo hoje, Camila. Camila é minha colega do doutorado, assim, tive a honra de conhecê-la ainda presencialmente, não foi, Mila? A gente teve disciplinas juntas. Ai, Sim. estatística maravilhosa. E aí Passamos bons hoje, bocados. bons bocados que a gente passou juntas, não foi, amiga? Mas serviu para o nosso crescimento e evolução. Gente, Camila, deixa eu só apresentar para vocês o currículo dessa pessoa, gente. Olha só, presta atenção. Ela é fonoaudióloga formada pela Unicamp. Ela é especialista... Oi, Geidson! É especialista em fonoaudiologia hospitalar e disfagia do adulto pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, da USP. Ela também tem um mestrado pela Faculdade de Gerontologia, ou pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o programa de Gerontologia, e é o programa que eu faço parte hoje, que a gente é colega do doutorado, né? Muito prazer. Camila atua, gente, em pronto-socorro, enfermaria, terapia intensiva, né? Em hospitais do Instituto Central,
Hospital das Clínicas. Essa mulher faz um bocado de coisa aí, né? E tem uma experiência maravilhosa na área de disfagia, que é o assunto que a gente vai falar hoje, né, Mila? Isso, Tati, muito obrigada. A gente já entrou aqui batendo papo, que a gente tem intimidade, né? Mas eu gostaria de agradecer o convite, né, Tati? Eu acho que assim, esse movimento que você faz aqui no seu Instagram, dessa parceria, dessa interface entre fonoaudiologia e nutrição, para a minha área, que é a disfagia, eu não consigo atuar sem pensar em vocês, nutricionistas. Então, eu gostaria de agradecer você colocar nós, fonoaudiólogos, aqui no seu Instagram, para a gente fortalecer cada vez mais esse vínculo fonoaudiologia e nutrição. Muito obrigada, Tati. Ah, eu que agradeço você por ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é muito lotada, são muitos compromissos. E mesmo assim, você conseguiu abrir esse tempinho para estar aqui com a gente, né? Compartilhando seu conhecimento. Maravilhoso. Gente, para quem atua na área hospitalar, né? E para quem quer atuar nessa área, olha, a Cláudia já está aqui dizendo, ansiosa para ouvir vocês, meninas. Cláudia, você vai aprender muita coisa hoje, viu? E espera que você não perde por esperar, como diz o ditado. Então, essa área da disfagia é uma área extremamente importante que o nutricionista atua fortemente junto com o fono. E é uma condição clínica que tem estado cada vez mais comum. E se a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo também, o momento Covid, que muitas pessoas ficam em intubação de longo período, né? E inclusive, a gente falou na aula da semana passada sobre isso, as alterações que o paciente sofre com a intubação prolongada, que isso gera complicações, né, de deglutição. E aí Camila vem para somar, porque Camila tem uma experiência de indicação de sonda, de reabilitação do paciente para a retirada da sonda. Então, é assim, muita coisa boa que a gente separou para falar hoje, não foi, Mila? Exato. Estou ansiosa, igual a Cláudia, aqui para a gente conversar todo mundo junto. Então, vamos lá. Mila, para a gente começar, eu acho que é importante, né, essa questão de conceito, para a gente definir, acho que do ponto de vista da atuação da fonoaudiologia, né, como é que seria essa questão da disfagia? Certo. Então, para a gente pensar o que é a disfagia, a gente tentar definir a disfagia, vamos lembrar primeiro o que é a deglutição, né? Então, a deglutição é o momento que a gente leva o alimento, o líquido ou até a nossa própria saliva, da boca até o estômago. Na área da fono, a gente divide a deglutição em fases. Por que é importante? Existe fase oral, fase faríngea, fase esofágica. Essa divisão é importante só para a gente pensar que a disfagia, que é uma alteração, um distúrbio da deglutição, pode ocorrer em qualquer momento. Então, desde o momento que eu coloco o alimento, o líquido na boca, até a chegada dele lá no estômago. Então, pode ter uma disfagia, que é uma disfagia orofaríngea, que é a que a gente da fonoaudiologia atua mais, mas pode existir uma disfagia esofágica também, que aí não é tanto da parte de atuação fonoaudiológica. Então, qualquer alteração em qualquer momento desse transporte do bolo alimentar, e não só do bolo alimentar, ou até mesmo da própria saliva, pode acontecer. Então, qualquer essa alteração é o que a gente vai chamar de disfagia, que pode ser por alguma alteração, né, de cabeça, pescoço, algum câncer, ou até mesmo alguma alteração neurológica, né, que o paciente tenha. Perfeito, perfeito. Gente, você vê, né? A atuação da fono, a descrição da fono é bem mais ampla do que a nutrição. Na nutrição, a gente aprende não dessa forma, não com esse nível de complexidade, mas a gente aprende que disfagia é um distúrbio da deglutição, né? Então, que muitas vezes o paciente vai ter que ainda tem essa diferença, né, Mila? Disfagia para sólidos, disfagia para líquidos. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
Sim, e tem a disfagia até para a própria saliva, né? Porque a gente tem paciente, às vezes, que nem tá com uma dieta bioral liberada, já tá com a sonda nasointeral, que a gente vai discutir um pouco hoje, mas que tá com a dificuldade para deglutir até a própria saliva dele, né? Então, a gente da fono, a gente atua desde a deglutição de saliva até a deglução das diferentes consistências alimentares. A gente sabe que comer um alimento sólido é totalmente diferente da gente engolir uma água ou comer um alimento pastoso homogêneo. Uma forma fácil da gente perceber é um pastoso homogêneo, a gente não precisa fazer o processo de mastigação. Já um alimento sólido, eu preciso fazer o processo de mastigação. Então, por isso que a alteração pode estar em todas essas fases da deglutição. Porque se eu tiver uma dificuldade pontual para mastigar, um alimento sólido talvez eu não consiga. E isso não quer dizer que eu não vá conseguir um alimento que é pastosinho, que não tem pedaço, né? Então, por isso que é importante a gente saber que as consistências alimentares também são diferentes para a gente engolir. Perfeito, é exatamente isso. Ô Mila, até me surgiu uma dúvida aqui de uma situação que eu presenciei. É uma paciente que tem uma doença degenerativa, né, neurodegenerativa, e ela está numa condição já de acamada, já há mais ou menos 7 anos, e faz a alimentação através do uso de sonda nasointeral, está aguardando, né, a cirurgia para fazer a gastro. E aí me perguntaram o seguinte: se colocar a seringa que utiliza a seringa para fazer infusão de água na sonda, para fazer a ingestão de água, colocar um pouco dessa água na boca e essa água escorre e o paciente tosse, o que está acontecendo nesse processo? Bem, a gente não falou exatamente qual que é o impacto da disfagia, mas o maior impacto da disfagia é a saliva, a comida ou a bebida, no popular dito, ir para o lugar errado. E o que é o ir para o lugar errado? É entrar em via aérea inferior, né? Então, entrar na região de traqueia e pulmão. Se um paciente já está com uma via alternativa de alimentação, então a gente faz, né, a gente entender que ele tem uma disfagia grave já, então aí a gente tenta dar, mesmo que um mínimo volume de água, pode ir para o lugar errado. Ele tem tosse, ele tem engasgo, e isso é um sinal que esse pouquinho de água que a gente tentou dar para ele entrou em via aérea inferior e ele broncoaspirou. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente acha que um golinho não vai fazer diferença, mas pode fazer diferença, né? Até porque, assim, eu vejo, por exemplo, hoje eu já consigo, com a minha vivência com fono, eu já consigo ver o que é uma tosse forte e o que é uma tosse fraca. Porque a tosse, ela é um mecanismo de proteção, né? Não é isso, Mila? Quando a gente deglute e que vai para a via aérea, a tosse é um mecanismo de defesa do nosso corpo na tentativa de expulsar, né, aquele alimento, aquele líquido que foi para a via que não era para ir. Tá certo o meu raciocínio? Está certíssimo. E se a gente pensar que um paciente que não tem uma tosse eficaz, o que é uma tosse eficaz? É uma tosse que a gente sinta que ela é forte o suficiente para tirar essa água, essa comida ou essa saliva que foi para o lugar errado. No ambiente hospitalar, a gente consegue ver muito isso, né? Aquele paciente que ficou em intubação orotraqueal prolongada, que teve uma fraqueza muscular que é generalizada, não vai ser só de membro superior, inferior, vai ser da musculatura respiratória também. A tosse dele não vai ser eficaz. Então aí a gente tem mais um risco, ele não só tá broncoaspirando, como ele não tem uma tosse para fazer proteção de vias aéreas e tirar aquele alimento, aquele líquido, aquela saliva do lugar errado. Então, aí a gente tem um problema a mais para o paciente. E o importante de dizer, Tati, é que hoje já tem, né? A gente tem que fazer a nossa prática baseada em evidência. Já tem bastante descrito na literatura caso de aspiração silente, que é aquele caso que o paciente não tem nenhuma manifestação clínica que ele está broncoaspirando. Então, não necessariamente porque ele não está tendo uma tosse, a gente pode dar certeza que ele não está broncoaspirando.
Então, principalmente nessas doenças neurodegenerativas, intubação orotraqueal prolongada, que tem uma chance de ter uma alteração de sensibilidade, ou seja, dele não sentir aquele alimento, aquele líquido, aquela saliva naquela região, a gente ainda tem mais esse probleminha que pode acontecer. Perfeito. Gente, eu não sabia disso não, viu? Dessa coisa aí agora que existe esse tipo, né? Que não manifesta sintoma. E aí, menina, o risco é maior ainda, né? Eu brinco que é o terror da fonoaudiologia. Ai, Jéssica, sua linda, obrigada. Diz que está apaixonada por você. Mas não tem como não se apaixonar por Camila, porque Camila, ela fala assim, com tanta, né? Parece que tá falando como faz o arroz. Obrigada, Tati. Obrigada também, Jéssica. Vamos bater papo. Podem conversar comigo aí também, mandando. Eu fiquei tão emocionada aqui que eu cheguei a chutei o Rig Light aqui. Ai, Tati. Então, aí a gente tinha combinado também, além da gente falar, começamos falando da definição de disfagia, que você falou maravilhosamente bem, os tipos de disfagia, tem também graduação, né, Mila? A disfagia, ela pode ser leve, moderada e grave. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Isso é interessante saber, Tati, porque se você está, por exemplo, no ambiente hospitalar ou até mesmo atende domiciliar, clínico e recebe algum relatório da fono, o que vir lá disfagia moderada? O que isso quer dizer? Então, para a equipe multidisciplinar como um todo, é legal entender um pouquinho o que é essas classificações da disfagia para você saber o que está acontecendo com a deglutição do paciente que você atende, né? Vou começar com os mais fáceis, as pessoas que estão com a deglutição normal. Se vier deglutição normal, o próprio nome diz por ela si só, né? O paciente tem nenhuma alteração. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente tem a classificação também de deglutição funcional. Para a gente entender a deglutição funcional, é sempre interessante a gente pensar num idoso saudável. Um idoso, às vezes, ele pode ter uma perdinha de força muscular, alguma coisa, mas isso não impacta na funcionalidade dele. Então eu até posso ver, ali tá um pouquinho estranho, sobra um pouquinho de resto de alimento, mas ele não tem nenhum risco de broncoaspirar, dessa comida e dessa bebida ir para o lugar errado, ele está mantendo a funcionalidade. A partir desse nível, a gente entra na disfagia. Disfagia leve é você pensar que ele precisa de algumas adaptações na alimentação. Por exemplo, ele está com dieta geral liberada, mas eu peço para a Nutri não mandar especificamente a salada para ele, porque a salada é algo pontual que eu vi que não vai muito bem. Ele está com dieta geral liberada, mas eu peço sempre para ele misturar alguma coisinha junto para dar uma liga, uma adaptada, por exemplo, feijão. Então ele está com todas as consistências alimentares liberadas, mas a gente tem que fazer algumas adaptações. A gente tem uma intermediária, que é a disfagia de leve a moderada, que aí o paciente já começa a ter alguma restrição de alguma consistência alimentar. Então, por exemplo, o sólido ele já não consegue, o líquido fino talvez ele não consiga. E a partir desse ponto a gente vai progredindo. Na disfagia moderada, ele já tem mais dificuldade para mais consistências alimentares. Na disfagia moderada grave, a gente já tem que começar a pensar na suplementação por uma via alternativa de alimentação, porque aí ele já está com uma restrição, ele consegue se alimentar talvez só com uma consistência alimentar, que é o pastoso homogêneo, todos os líquidos têm que ficar espessados, e quando a gente chegar na disfagia grave, ele tem que usar mesmo a via alternativa de alimentação, porque ele não está conseguindo deglutir de uma forma segura. Nossa, que legal. Ó, a Amandinha tá aqui, a fono que estava comigo semana passada. Um beijo, Amandinha. Jéssica deixou aqui uma pergunta. Na disfagia leve, seria mais indicado dieta tipo branda? Jéssica, eu vou falar da minha experiência e qualquer coisa você manda aí no comentário que seria dieta branda.
Nos hospitais que eu trabalhei já, a dieta branda era exatamente isso que eu descrevi mesmo. Era como se fosse uma dieta geral, só que no lugar de vir o bife, por exemplo, da carne já inteira, ela vinha cortadinho e a salada não vinha. Então era mais ou menos isso. A dieta branda é uma adaptação. Então seria exatamente esse raciocínio que você teve. Isso mesmo. Eu ia só complementar porque existe uma diferença às vezes de nomenclatura, mas a dieta geral que Mila fala também é conhecida como a dieta normal ou como dieta livre. Essa é a dieta geral, né? Então a Isso. branda, ela se enquadra também nesse perfil dessa dieta geral, perfeitamente, Jéssica. Obrigada pela sua pergunta. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Estou gostando que vocês estão participando. E aperta o coraçãozinho aí que o Instagram entrega para mais pessoas para vir participar dessa aula maravilhosa aqui com Mila. Gente, aí a gente tinha uma coisa importante também que a gente pensou em falar. Olha, Jéssica é ótima. você quer me guardar no pote? Oi, é um pote pequenininho, porque eu sou pequenininha. E Mila também, né, Mila? 2 Também. potes pequenininhos dá para nós. Já é o suficiente pra gente. As pessoas falam, Tati, que na câmera eu engano. Quando elas me veem agora nesse negócio de ensino online, elas me veem presencial e falam, nossa, você parecia maior. Eu não se engane. Ai, nem me fala isso. Então, gente, uma coisa que a gente pensou muito em falar aqui, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal, é, por exemplo, a gente sabe que é uma realidade de muitos hospitais que não tem fono dentro do hospital, certo? Eu já vivi isso, é angustiante, principalmente quando a gente experimenta. Quando a gente experimenta trabalhar com fono e depois a gente vai para um hospital que não tem fono, é desesperador porque a gente perde essa segurança, né, dessa avaliação. E aí a gente pensou, poxa, como é que a gente pode também ajudar esses profissionais, né? Então a gente pensou em trazer quais são os fatores de risco, né, dos pacientes que têm um risco maior para apresentar disfagia, alguns sinais importantes para ajudar esses profissionais. E aí, Mila, a palavra é sua, minha princesa maravilhosa. Bem, existem já, né, em algumas instituições, né, Tati, em alguns hospitais, o que a gente chama de protocolos de broncoaspiração, que nada mais é isso que você acabou de dizer. Que pacientes que eu tenho que olhar? Porque tem hospital que nem fonoaudiólogo tem. Então, quando tem, não é um hospital que a gente consegue dar demanda de todos os pacientes. Então, essa sua pergunta ela é fundamental, porque a gente precisa saber quais exatamente eu preciso solicitar a avaliação fonoaudiológica, ficar atento, porque ele pode ter esse risco da disfagia. Só vou fazer um parênteses. Se na sua instituição tem fonoaudiólogo, nesses casos, solicite a avaliação do fonoaudiólogo. Não fique tentando você lá fazer uma adaptação da dieta. Então, quais são esses pacientes? Já falamos aqui, intubação orotraqueal. Então, todos os pacientes que ficaram mais de 48 horas em intubação orotraqueal, eles precisam de avaliação fonoaudiológica da deglutição, precisam de uma atenção, então, que eles podem ter esse risco de disfagia. Pacientes que falharam na extubação. Então, eu tento tirar o tubo orotraqueal, o paciente não consegue, precisa intubar de novo. Tento e isso acontece por não sei quantas vezes. Esses pacientes, eles também precisam de um olhar, precisam de uma avaliação da deglutição, tem risco então de disfagia. Pacientes que usam traqueostomia, todos precisam dessa avaliação. É uma avaliação que às vezes a fonoaudiologia nem olha alimento, olha a saliva primeiro do paciente, então a gente precisa estar atento à disfagia. Pacientes que fizeram cirurgias, tumores que afetam cabeça e pescoço, também tem risco de disfagia. Pacientes com alteração neurológica de forma geral. Em alteração neurológica, eu sempre gosto de ressaltar que não precisa ser o motivo da internação. Por exemplo, um paciente que já tinha como antecedente uma doença de Parkinson e ele interna por causa de uma infecção do trato urinário. O motivo de internação dele não foi uma doença neurológica, isso é um antecedente que ele já tinha antes da internação. Mas nesse momento, como ele pode estar um pouco mais fragilizado, ele merece uma atenção porque ele pode ter um risco de disfagia.
E os motivos de internação também da alteração neurológica. AVC, traumatismo crânioencefálico, qualquer caso, né, qualquer motivo de internação que tenha tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. E, de forma como um todo, idoso. Idoso precisa de atenção para risco de disfagia. Mesmo que não tenha, né, os tópicos anteriores que eu falei, idoso entra em protocolo de broncoaspiração também por risco de disfagia. Nossa, gente, vocês viram aí quanta coisa importante. Então, só para recapitular. Então, tem todos os procedimentos que estão envolvidos com a intubação. Então, o paciente ficou intubado por acima de 48 horas. Tentou extubar, falhou, precisou voltar. Paciente que está em uso de traqueostomia, que geralmente é aquele paciente que ficou intubado de longo período, teve que ser evoluído, né, para traqueostomia. Então, todo esse processo, achei bem interessante você trazer essa questão de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Então, é importante também estar atento, principalmente em enfermarias cirúrgicas, né? Então, a pessoa ela já vai ficar atenta que o paciente que faz cirurgia de cabeça e pescoço, independente de qual seja a causa, que na maioria das vezes é por câncer, esse paciente, na hora de voltar para a cirurgia, a via oral já tem que ter uma atenção maior, mesmo que não tenha a avaliação da fono. Achei muito legal você trazer isso. E por ser idoso, né? Isso. Aqui, Julimar trouxe a seguinte pergunta. Oi, Cá, conta aí. Algum estudo ou experiência sobre custo-benefício de SNE, visto que a sonda também tem risco de broncoaspirar? O protocolo de disfagia considera o risco do uso da sonda? Muito legal a sua pergunta, Julimar. Gilimar está com toda a razão. Usar sonda nasointeral não quer dizer que o paciente não vai ter broncoaspiração. Como a gente disse, broncoaspiração pode ser da própria saliva, então não necessariamente o paciente pode estar com via oral zero e estar broncoaspirando a própria saliva. E além disso, a sonda nasointeral a gente tem que pensar que ela passa ali pelo esfíncter esofágico superior e desce pelo esôfago. Então a chance de refluxo é maior também. Então, para ele broncoaspirar o próprio refluxo, também é um risco. Qual que é a questão? Se a gente pensar no ambiente hospitalar e quando a gente fala de custo-benefício, a gente fala de dinheiro também, então o que que acontece? O que que é mais caro? Você passar uma sonda nasointeral ou esse paciente broncoaspirar e aí ele precisar voltar para a UTI, talvez colocar um tubo, iniciar antibiótico terapia, uso de oxigênio. Então, pensar em custo e benefício, e isso tem artigo científico que traz valor mesmo, a gente sabe que um episódio de broncoaspiração aumenta o custo hospitalar e aumenta a permanência do paciente no hospital. Então, dependendo do caso, se o paciente tem uma disfagia grave, passe sonda nasointeral. O que a gente tem que pensar sempre, e que talvez o Gilimar goste de discutir, é a gente pensar em casos específicos que talvez não tenha critério para passar sonda. Você deu, por exemplo, um caso de uma doença neurodegenerativa progressiva. Poxa, um senhorzinho que está em fase final da doença de Alzheimer. A gente vai passar sonda? Qual que é o prognóstico desse paciente? Então aí a discussão de custo-benefício muda um pouquinho, né? É diferente da gente pensar num paciente em UTI, que entrou por um AVC ou um TCE, algum motivo que aí a gente tem que prevenir de fato a broncoaspiração, porque senão ele vai ficar cada vez mais internado lá, né? Perfeito, exatamente. Gente, quanta coisa que está envolvida nesse processo, né? É incrível isso. É incrível. Eu fico assim, eu sou suspeita em falar porque é uma área que eu gosto, né? Então, mas cada vez que passa, a gente aprende mais. Eu acho encantador esse processo de aprender. Obrigada, Julimar, pela sua pergunta. Foi muito legal. E tanto é que, do ponto de vista, assim, pensando na terapia nutricional, a gente sempre opta, prefere, quando há passagem de sonda, que ela seja uma sonda pós-pilórica, né? Uma sonda nasoenteral e não nasogástrica. Às vezes acontece na passagem de sonda, quando ela é feita às cegas, muitas vezes acontece que a sonda ela fica no estômago,
Mas a depender da quantidade que foi medida, que às vezes o enfermeiro ou o médico que vai passar, mede a sonda no próprio paciente para ver a distância do nariz até mais ou menos do intestino, para poder marca e vai colocando essa sonda até aquela marcação para garantir que com o processo do peristaltismo ela vai migrando, né, e vai parar no intestino. E existe assim, os estudos são bem divergentes também nessa área, mas sabe-se que a sonda nasointeral ela previne mais episódios de broncoaspiração, né? Diferente da sonda nasogástrica, que tanto é que no adulto ela é mais utilizada para aspirar, ou seja, quando a pessoa teve um episódio de vômito, de refluxo importante, aí passa a nasogástrica para poder retirar aquele conteúdo em excesso para evitar complicação. É bem legal esse processo assim de discutir. E uma das coisas que a gente também... Você quer falar alguma coisa sobre isso, Mila? Não, concordo com você, que realmente tem estudos que falam, né, que a pós-pilórica evita mais a broncoaspiração. Certíssimo. Agora, em pediatria, né, interessante que em pediatria, a gente não vai entrar nessa seara, tá, gente? Mas em pediatria, a sonda que é mais utilizada é a sonda nasogástrica, né? Tanto para alimentar, principalmente, não se passa muito a enteral. Eles toleram melhor a gástrica, é interessante isso. Uma das coisas que a gente tinha também programado para falar, que eu acho que é uma coisa bem interessante para o nutricionista, é quando, né, a dieta mais segura para começar, quando você não tem um fono para avaliar com segurança. Deixa eu só ver aqui o que Jéssica colocou. Na unidade que eu trabalho, só usamos sonda nasogástrica, após vários debates e levantamento de dados. Hoje temos SNE e a luta pelo posicionamento segue. Nossa, Jéssica, forças para você, garota. Continue lutando. Água mole e pedra dura, como diz o povo, tanto bate até que fura. E contra as evidências não tem argumento, né? A gente sabe que as evidências estão provando o tempo todo o que é melhor para fazer, né? Então, aí a gente falou sobre, por exemplo, qual é a dieta mais segura para começar quando o paciente tem esses fatores de risco que Mila trouxe, né, no globo, tem pouco tempo que ela falou sobre isso. E aí você não sabe se o paciente tem disfagia ou não, porque você não tem uma fono para avaliar. Então, nesse caso que você tem dúvida, né, qual seria a melhor dieta para a gente começar, mais segura? Perfeito, Tati. Vou reforçar só. Se você tem fonoaudiólogo no seu serviço, peça fonoaudiólogo. Mas a gente conhece a realidade brasileira e a gente sabe que não é todo lugar que tem fonoaudiólogo na unidade de terapia intensiva, na enfermaria. O raciocínio ele é bem básico. Se a gente pensar que o paciente pode ter uma dificuldade de mastigação, por exemplo, e ele tentar engolir um pedaço de comida inteiro, aquele pedaço pode obstruir via aérea e aí ele asfixiar e não conseguir respirar mais, ter uma parada e infelizmente até morrer. Então a nossa tendência é ser alimentos que não tenham pedaços, que ele não precise mastigar. Não vou citar nome de dieta, porque a gente sabe que as dietas hospitalares, dependendo do serviço, pode mudar. Mas então o que é mais pastoso, homogêneo, então falando daquilo que é mais batido no liquidificador, que não tem pedaço, tudo, tem a tendência de ser um pouco mais fácil para os pacientes deglutir. Diferentemente do que é discutido, às vezes a água não é o mais fácil. Uma água é muito fina, a tendência dela é escorrer muito rápido. Então, se é um paciente neurológico, que é mais lentificado, um paciente que ainda está com comprometimento pulmonar um pouquinho mais cansado, engolir a água pode ser mais difícil. Então, optar por os líquidos mais espessados, mais engrossados, também pode facilitar. A questão principal é, não existe regra de bolo. Então, assim, não quer dizer que isso vai servir para todos os pacientes. Porque, por exemplo, um paciente que tem muita fraqueza muscular, um purê de batata bem consistente exige força da língua para empurrar e para engolir. Então, às vezes, uma coisa um pouco mais que seja engrossadinha, que seja, né, pastoso, homogêneo, mas um pouco mais fina, talvez fosse mais fácil. Então, por isso que a avaliação fonoaudiológica ela é tão importante.
O que eu sempre falo é, da mesma forma que Jéssica falou sobre a luta da sonda nasogástrica para existir a sonda nasointeral, para o posicionamento correto, o ideal é lute para que tenha um fonoaudiólogo no seu serviço. Porque senão você faz uma atuação muito empírica, né? Você tem que ir começando a liberar, aí o paciente broncoaspira, você tem que voltar para trás. A gente nunca sabe se vai ser uma broncoaspiração massiva, grande, e aí o paciente piorar demais. Então, o ideal é assim, lute, talvez demore, seja um trabalho de formiguinha, né? Que você tenha que insistir diariamente, mas lute para ter um fonoaudiólogo no seu serviço. Mas, de via de regra, evitar que a primeira dieta via oral liberada seja uma comida que tenha pedaços, né? Optar mais por uma coisa mais pastosa, homogênea e evitar as muito líquidas, né? O líquido fino, a água, tudo, porque esse parece que é fácil, mas ele escorre muito rápido, né? Ele desce muito rápido e às vezes não dá tempo do paciente proteger vias aéreas. Uhum. E alimentos de dupla consistência, depois que eu aprendi isso, né? Eu tô, né, me achando. Gabi, maravilhosa! Gabi tá aqui vindo a gente, Cipoli. Oi, Gabi! Alimentos de dupla consistência, né? Que também tem o líquido que escorre, nesse caso, a gente tem que evitar. Não é verdade? Laranja, mamão, essas coisas que tem o caldinho, às vezes tá lá na boca, mas o caldinho já tá descendo já, né? Olha só que interessante. Aprendi mais. Laranja, mamão, melancia, gelatina. Gelatina é o clássico, né? Que as pessoas acham que é pastoso, mas não é pastoso, né? Quando a gente segura a gelatina dentro da boca, ela vira água, né? Então aí Exatamente. não é uma boa também. É legal isso, viu? E eu vou dizer uma coisa, gente. Isso parece bobo, mas isso é tão importante e em muitos lugares a equipe médica não domina isso. E eles acabam prescrevendo dietas que pode ser até pode, pode causar insegurança para o paciente, né? E aí, quando a gente tem esse conhecimento, e como já aconteceu comigo também, de você saber que está prescrita aquela dieta, mas o paciente não vai ter condição de ingerir aquela dieta. E você fazer o ajuste na sua conduta nutricional pensando na segurança do paciente. E já aconteceu várias vezes isso, e a gente só consegue fazer esse tipo de conduta com segurança acertada quando a gente tem essa interação multiprofissional, né? Esse aprendizado aqui. Ai, Jéssica falou, essa live está sendo uma imersão. Menina, que chique. Obrigada, querida. Bom saber. Tati, só para complementar, o que eu acho que você está falando é muito interessante e muito legal. Uma das coisas que eu amo trabalhar no ambiente hospitalar é porque a equipe multidisciplinar está toda lá. O fonoaudiólogo, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a equipe médica. E eu já tinha relações tão boas com a equipe de nutrição que muitas vezes a equipe médica alterava a prescrição médica, então progredia a dieta do paciente. Ele estava, sei lá, eu vou falar pastoso homogêneo para não falar o nome, né, de uma dieta, mas estava com uma dieta toda pastosinha homogênea. E aí eu chegava lá, a prescrição estava dieta geral, dieta normal. Eu, meu Deus do céu! E esse paciente é super disfágico. Só que a minha relação com a equipe da nutrição era tão legal que na hora que eu com a equipe da nutrição, ela falava: não, eu não liberei, eu não alterei a dieta. Eu olhei a prescrição, olhei a evolução da fono no prontuário, vi que ainda não era para progredir e eu mantive a conduta fonoaudiológica. Porque às vezes a gente sabe que depende se for ainda um hospital, escola, às vezes tem alteração do residente, da equipe médica, tudo. Chega, não conhece o caso e acontece isso. Eles vão lá e liberam uma dieta achando que o paciente está bom, não sabe do histórico da disfagia. Então, essa conversa, essa parceria nutrição e fonoaudiologia, eu acho sensacional, porque assim, acontecia muito na minha rotina hospitalar. De eu chegar e a Nutri, não, pô, não fica tranquila, eu não liberei a dieta que o médico trocou na prescrição, não. Eu mantive do jeito que tá na sua evolução. Aí eu falava, graças a Deus. Ai, ai. Eu sempre conto, tem uma história
uma situação que eu vivi, que eu conto, que eu acho engraçada. Tem uma pergunta aqui de Gabi, eu já vou responder essa pergunta maravilhosa, viu, Gabi? Que foi de uma cirurgia que eu pedi para assistir, de uma paciente que ela tinha estenose, o esôfago dela estava bem pequenininho, precisou fazer uma cirurgia para abrir, né, esse músculo do esôfago para ela conseguir se alimentar. No procedimento cirúrgico, teve um pequeno assim, acidente de percurso, não estava previsto, não era para perfurar a muscular, o tecido muscular do esôfago, e aconteceu, como acontece em qualquer procedimento cirúrgico, nada está no controle 100% humano. E aí, por conta disso, precisou dar um pontinho e alguns pontinhos para costurar. E isso, consequentemente, afetou o que ia passar pelo esôfago, porque até então a cirurgia não ia ter nenhuma como é que fala? Nenhuma Restrição. ferida cirúrgica, a cirurgia não tinha programação de ter ferida cirúrgica na luz do órgão, ou seja, a cirurgia ia ser por fora do esôfago, só para mexer no tecido muscular do esôfago, e ela ia ter, claro, ia ter todo o cuidado na alimentação, mas não ia ter ferida cirúrgica, por exemplo, para a comida ter contato, entendeu? E aí, quando teve a prescrição, ele botou assim, dieta pastosa. Mas foi tão engraçado, né? Que até ele deu risada. Porque ele falou, eu falei assim, vem cá, essa dieta aqui que você prescreveu, pastosa, você sabe como é que é a pastosa no hospital? Aí ele ficou me olhando. Falei, você sabe que vai pão, que vai biscoito, que vai um bocado de coisa. Aí ele, não sabia não. Eu falei, tu achou que pastosa era só papa, não foi? Eu imaginei. Pois então, essa prescrição aqui não vai dar para eu poder seguir ela ao pé da letra não, viu? Porque ainda não vai rolar de passar um pão ali, não. Aí ele deu risada. Que assim, eu sempre, esse meu jeito assim, sempre foi em todos os lugares, né? Claro que não é para assustar, né? Primeiro eu acostumo o povo, aí quando o povo já está acostumado, eu solto. Ai, então, esse tipo de situação, né, que a gente pode conversar com a equipe multi é muito legal. E assim, e é uma troca, todo mundo aprende, né, com isso. Exato. Vou Não, e aqui acontece responder. mesmo, viu, Tati? Acontece demais mesmo, porque já teve várias vezes que a nutrição chegou para mim e falou assim: Fono, mas o paciente tem fratura de mandíbula. O médico falou para eu liberar a dieta pastosa. Eu, não, ele não pode mastigar nada. Tem que ficar ali tudo no pastozinho homogêneo, na papa, cremosa, dependendo do nome. Ela, nossa, ainda bem que eu vim conversar com você antes. Deixa eu só responder aqui a pergunta de Gabi. Gabi, você pergunta assim: quando o idoso tem disfagia, ele consegue absorver todos os nutrientes necessários? Gabi, essa resposta é depende. Depende por quê? Depende do grau da disfagia, depende do tipo da disfagia, depende da via que ele está sendo alimentado, mas de uma forma geral. Se o paciente tem uma disfagia que não está e a consistência não é adaptada, ele vai ter prejuízo sim, porque ele não vai conseguir, esse distúrbio de deglutição vai gerar consequências para ele. Se ele tem disfagia com a dieta adaptada, por exemplo, uma pastosa homogênea, e ele ficar comendo só aquilo, ele vai ter prejuízo nutricional, sim. E já respondendo aqui a pergunta de Jéssica, que tem sim, as dietas têm perdas nutricionais, as dietas que são modificadas, a gente precisa sim lançar mão da suplementação, de modular. Se o paciente tiver prejuízo no estado nutricional, se for um paciente de risco nutricional, a gente precisa sim fazer isso, tá? Pensando, claro, que na evolução dele, né? Na melhora da evolução. E Sandra botou aqui, na faculdade, não gostei dessa matéria. Tati, passei a gostar depois que comecei a te ouvir. Meu Deus do céu! Eu nem vou dormir hoje, Sandra, depois dessa. Nem... Eu nem vou dormir hoje de alegria. Oh, coisa linda. Então, vem ouvir eu falar mais para você ficar gostando. Porque... Olha, eu tenho muitas... Você ter ideia, quando eu fui professora de um curso técnico de nutrição,
tiveram algumas alunas que depois vieram me dizer que se matricularam na faculdade de nutrição por minha causa. Que honra, Tati! Meu Deus Gente, do eu falei céu, é assim, bom meu Deus. inspirar as pessoas. Não, eu falo assim, Senhor, já pode me levar, já cumpri a missão. Nada disso. Ai, que fofa, gente. Ai, fiquei feliz. Obrigada, Sandra. É tão bom ver esses feedbacks, né, Mila? Demais. Nossa, quando as pessoas falam, a gente vira, estamos no caminho certo, né, Tati? Ah, estamos caminhando para o lugar certo. Né, Mila? Jéssica falou que tá aprendendo demais com a gente. Não tem como. Ai, vai ser minha aluna na pós, oh, coisa linda. Então me espere que a gente vai ter Você vai ter uma overdose de mim na pós-graduação. No módulo de nutrição e geriatria, né? Você vai ter uma overdose. Ó, essa pergunta é para Camila. Tem exercícios para nós não desenvolvermos disfagia na velhice? Gabi, eu amei essa pergunta. E vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu já tô com um grau de disfagia. Por quê? É do nada umas tosse que vem assim, que eu engasgo com a saliva. Que eu não sei de onde vem isso. Me ajuda. Ajuda nós, Mila. Uma coisa que é importante, né, Tati, que a gente conversou, é que existe a presbifagia, que é o quê? O idoso ele tem perdas que são normais do envelhecimento, então não estou falando nada de patológico, então ele tem uma perda de força, uma perda de mobilidade, perda dentária. A gente tem que lembrar que os dentes são extremamente importantes para o processo de mastigação, quanto idoso que a gente não conhece que tem prótese dentária que não está adaptada da forma correta. E a pergunta da Gabi, ela é sensacional. Eu vou sair um pouquinho da fonoaudiologia, porque às vezes comparar com outra coisa fica um pouco mais claro. Se a gente pensar em postura, membro inferior, membro superior, a gente não tem que fazer atividade física ao longo da vida inteira para a gente ter um condicionamento muscular bom? Então, se a gente tem perda de massa magra, que é músculo, conforme a gente vai envelhecendo, que é esperado, a gente tem que pensar que essa perda, né, de massa magra, ela é generalizada. Não vai acontecer só em membro superior, membro inferior, vai acontecer no corpo inteiro. Lógico, algumas regiões um pouco mais, outras regiões um pouco menos. Mas vai acontecer nos músculos que a gente usa para engolir. Então, a pergunta da Gabi é sensacional. Será que eu tenho que me preocupar com o idoso saudável? Sim. Primeiro porque qualquer evento estressor, o que era uma presbifagia, pode se tornar uma disfagia. E o que é um evento estressor? Um idoso pode ser um quadro de depressão, nem precisa ser um motivo de internação, dele ir para o hospital. Se ele for para o hospital, é quase certeza que ele vai conseguir ter uma disfagia, porque delírio, quadro de infecção, já muda todo o quadro do idoso. Mas, pensando então na presbifagia, ia ser muito legal que a gente tivesse grupos para fazer exercício, como a gente faz atividade física, para prevenir essa perda de força, inclusive de força muscular dos músculos que usa na deglutição. É que, infelizmente, na nossa realidade brasileira, a gente não tem reabilitação fonoaudiológica nem para o paciente com disfagia grave, né? Então a gente ainda tem que evoluir muito, caminhar muito para chegar nesse ponto. Mas teria exercícios para a gente fazer? Com certeza. Exercício para melhorar a força de língua, exercício para melhorar a contração da parede faríngea, que são tudo alguns exercícios específicos da equipe de fonoaudiologia, que a gente às vezes vê que o idoso fica com um resíduo aqui paradinho na garganta, mas aí ele faz várias deglutições, consegue limpar, manteve a funcionalidade dele, né? Então, se eu conseguisse entrar com exercício, melhor. Não vou esperar a perda, né? Não vou esperar ele perder a funcionalidade para fazer. Mas, infelizmente, ainda não é a nossa realidade, né? Tá aí, até me surgiu aqui uma ideia para você, né? Ou para fazer grupos para fazer exercícios e, né? Olha só uma maneira de, porque no 1 a 1 você sozinha no 1 a 1 ficaria mais lento e em grupo você conseguiria atingir mais pessoas e fazer essa abordagem. Pensa nisso, Mila, ganhar um dinheirinho, ó.
Achei a ideia sensacional, mas é importante, né? A gente não discute sobre isso, né, Tati? A gente fica muito, às vezes, quando a gente pensa em atividade física, fisioterapia ou até mesmo educação física, fica mais claro quanto a gente tem que trabalhar isso ao longo do tempo, né? É que a deglutição, a gente mastiga e deglute várias vezes ao dia, todos os dias. Então, querendo ou não, a gente está trabalhando, né? Não dá para eu comparar com uma pessoa que fica sedentária na frente do computador o tempo inteiro, que aí mal caminha. Mas pensando no envelhecimento, ia ser super importante. Então, isso é uma coisa que você falou que eu acho que isso vai mudar, porque muito tem se falado sobre qualidade do envelhecimento, né, Mila? A gente sabe disso. As pessoas agora, digamos que despertaram que envelhecer é uma realidade e que não é uma doença, não é doença. Quem quer viver mais tempo vai passar pelo processo de envelhecimento. Ou então morre jovem, né? Eu acho que ninguém quer morrer jovem aqui. Então, quem quer viver mais vai passar por esse processo. E hoje a gente vê que tá muito mais próximo da nossa realidade um processo de envelhecimento saudável, mantendo a plenitude das funções. Claro que ninguém vai com 60, 70 anos ter a mesma disposição e jovialidade dos 20, 18 anos, mas vai ter tão quanto, né? Pensando naquela fase que está vivendo, de forma que não vai atrapalhar a vida social, não vai atrapalhar a produção profissional. E isso que é o mais importante, né? E a vida afetiva, a vida social, né não? Exato. É, eu acho que assim, né? Já está bem descrito, já tem bem falando que vai aumentar a população idosa, que a gente está vivendo mais. Então, principalmente nós que estudamos tanto sobre isso, né, Tati? A gente precisa, inclusive, criar vergonha na nossa própria cara, né? De saber como que é. A gente já sabe, atividade física, atividade cognitiva, alimentação saudável, que é a chave do envelhecimento saudável, né? Então, precisamos correr atrás aí. É, verdade. É isso mesmo. E não dá nem pra gente entrar nessa seara, porque é outra live pra gente falar disso, né, Mila? É, exatamente. Então, assim, caminhando já para o último tópico que a gente ficou de abordar aqui, passa rápido, né? Passa tão Demais. Eu ia rápido falar, nossa, já. que a gente colocou aqui para a gente falar sobre a indicação de sonda e quando sacar a sonda, né? Pra gente, vamos começar da parte da indicação. Perfeito. Então, eu vou falar da minha prática. Então, quando a gente pensa em passar uma sonda nasointeral, o que eu já vivi que eu falei, nossa, esse paciente precisa de uma sonda nasointeral? Uma coisa que é super interessante dizer é, se um fonoaudiólogo falou que o paciente precisa de uma sonda nasointeral, na maior parte das vezes ele realmente precisa. Porque a nossa tentativa é manter o paciente o maior tempo possível, sempre que possível, com dieta por via oral. Então, se eu indiquei que o paciente precisa usar uma sonda nasointeral, provavelmente é porque é um paciente que tem disfagia grave. Então, alguma coisa aconteceu, uma intubação orotraqueal prolongada, uma alteração neurológica, um AVC, um TCE, tudo que o paciente teve um comprometimento neurológico, muscular, a intubação lesionou as regiões, então pode ser lesão daqui das estruturas durante o processo de intubação, que o paciente ficou com disfagia. O que eu quero deixar claro às vezes, Tati? Vamos dar um exemplo de um caso de um idoso que era em casa extremamente funcional e que ele interna no pronto-socorro com rebaixamento do nível de consciência por causa de uma infecção do trato urinário. O que acontece? Às vezes a família segura muito tempo lá em casa e quando chega no pronto-socorro, o paciente o idoso já está rebaixado. Então, muitas vezes, se o idoso não tivesse rebaixado, talvez ele nem teria disfagia. Só que a gente precisa passar a sonda nasointeral porque parece óbvio, mas é importante falar. Uma pessoa dormindo não come por via oral. Então, se o paciente está muito sonolento, às vezes o nível de consciência do paciente é um critério para a gente passar a sonda nasointeral. Então, eu já passei sonda por dois motivos. Disfagia grave, já tentei fazer várias adaptações na dieta,
colocar espessante, dar uma alimentação pastosa e não conseguir, e casos de rebaixamento de nível de consciência. Só que aí eu passo a bola para você, Tati, porque eu já tive a experiência de pacientes que eu consegui liberar dieta bioral, mas que foram internados para uma cirurgia letiva. Mas o paciente entrou no hospital tão fragilizado, emagrecido, que ele teve que passar a sonda nasointeral, porque senão ele não ia aguentar o procedimento cirúrgico. Então, aí nesse caso, não foi uma indicação da fonoaudiologia, foi uma indicação da equipe de nutrição. E aí eu passo a palavra para você. É verdade. E tem alguns casos, de fato, em que a gente também tem essa, digamos assim, essa voz de indicação da sonda. Isso está melhor agora, mas antes, enquanto o paciente tivesse capacidade de comer pela boca, era quase um absurdo. Se você falasse em sonda, era um absurdo. Né? Mas hoje a gente sabe que não. Tem paciente que, se ele não consegue ingerir pela via oral o que é suficiente para atender as necessidades dele, ou seja, tem que ser superior a 60% dessas necessidades. Se ele não conseguir atingir, ele vai precisar de uma via alternativa complementar, que pode ser, né, por sonda nasointeral, ou pode ser pela via parenteral também. E pode manter as duas vias, né, Mila? É muito comum acontecer. A gente tem um paciente que está, às vezes, com a nutrição muito maior pela sonda. Claro, a gente consegue pegar um aporte de 70%, às vezes 80% pela sonda. E o restante é só para manter a funcionalidade da deglutição, é para conforto do paciente que tem necessidade de ter algo que ele engula, às vezes da família, porque muitos familiares não entendem que o paciente está sendo alimentado por aquele tubo, então às vezes sente a necessidade de ver o paciente comer alguma coisa, né? Isso pode acontecer no hospital e a gente lida com esse tipo de situação muito comumente, né, dentro da prática. Então, existe essa indicação também da parte da nutrição. Isso. Não é algo só da fonoaudiologia, né? Então, porque o que eu acho que é bem claro eu vejo segurança, né, da deglutição, mas quem vê aporte nutricional, calórico, proteico é a nutrição. Então, nem sempre, né, a dieta bioral vai dar todo esse suporte para o paciente. Então, por isso que precisamos estar muito bem casadinhas na nossa atuação. Pois é. Cláudia colocou aqui, que bom saber. Achei que indicação de sonda era somente com o médico. De jeito nenhum, Cláudia. Até porque o médico já tem tanta responsabilidade, né? Se você está acompanhando o paciente, você tem um inquérito alimentar, você tem um relato do familiar ou do próprio paciente que ele não está ingerindo o suficiente para atender as necessidades nutricionais, você já pode ir munida dessas informações para o médico plantonista, diarista. Ó, o paciente que eu estou avaliando, ele está com uma ingestão de X%, essa ingestão não é suficiente para atender as demandas dele. Ele tem um gasto energético elevado por conta de tal e tal coisa. Então, veja como a discussão é diferente, né? Então, você vai levar para o profissional que você tem segurança do que você está falando. Ele é um paciente em risco nutricional. Eu fiz a avaliação nutricional dele. Ele está em risco nutricional, ele já tem depressão de massa muscular em tal lugar. Eu só ia assim, um dossiê completo, quando eu queria indicar, né, fazer alguma sugestão. Porque nesse caso, você vai com segurança falar e convence o profissional do que você está falando, né? É diferente de quando você não tem segurança. E aí ele vai ver, não é, Mila? Da mesma forma. Isso, a equipe de fonoaudiologia tem que ser a mesma coisa, assim, você ir e conversar com a equipe médica e falar, ele tem disfagia grave e precisa de sonda, não é o suficiente, né? Você precisa da mesma forma já ir
munida, aconteceu isso durante a avaliação, ele tá com tal forma, engasgou com todas as consistências, não conseguia adaptar nada. Além disso, é um paciente que oscila bastante nível de consciência. Uma coisa que não disse, eu falei de saliva, comida e bebida, mas a gente tem que lembrar que existem comprimidos, medicamentos na internação que o paciente precisa tomar. Então, e às vezes o paciente não está conseguindo tomar medicação, como que ele vai ter melhora do quadro? Então, a gente precisa pensar que também envolve a deglutição dos medicamentos. Então, tudo isso é da mesma forma. Nutrição e fono indo lá, né? Quem vai prescrever a sonda nasointeral é a equipe médica, mas quem vai sugerir na maior parte das vezes é a nutrição e a fonoaudiologia. Perfeito, exatamente. Jéssica colocou aqui, eu achei interessante. Na maioria dos casos de TNE da minha unidade, eu que indico a TNE e a equipe médica me dá total espaço para debater os casos e acata minhas condutas. Jéssica, isso é uma conquista maravilhosa. Parabéns, eu tenho certeza que essa conquista que você tem é graças à sua competência, à forma como você conduz, né, os casos, o que você, a sua segurança em passar o conhecimento. Isso, normalmente, pelos os hospitais que eu já passei, quando é hospital universitário, que já existe essa cultura da discussão multiprofissional, a valorização de todas as áreas, isso já é mais certinho, né? A gente vê essa discussão, todo mundo quer saber a opinião da Nutri, do fono, do físio, sobre aquele paciente. E em hospitais particulares menores, aí a gente vê que tem que ser uma conquista da equipe. Então, eu já passei por hospitais que a gente teve essa conquista. Quando eu cheguei, na verdade, a equipe que já trabalhava já tinha essa conquista de passar segurança para a equipe e eles acatarem completamente a conduta, ser chamado para discussão. Nossa, isso é incrível quando o médico, a equipe chama o Nutri para participar da discussão, para poder ouvir a opinião dele, né, sobre aquele paciente. Isso é maravilhoso, né? É a nossa chance de mostrar que a gente tem capacidade, que a gente estudou para isso, que a gente tem, como diz, que a gente tem o poder de falar. Porque E a gente... é incrível essa diferença, né, do público, do privado, do hospital-escola, porque assim, no hospital-escola é exatamente isso que você descreveu, Tati. Gente, eu chegava lá, eles sabiam que se eu tô falando passa sonda nasointeral, é que realmente não tinha condição. Agora, no privado, eu meio que tinha que provar o porquê que o paciente não conseguia comer por via oral. Então, é isso que a Jéssica falou, é aquele trabalho de formiguinha para a gente ir conquistando o nosso espaço. E querendo ou não, gente, parece brincadeira, mas às vezes a gente tem muito mais propriedade para discutir isso. Às vezes a gente fala algumas coisas que a equipe médica fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, sim, com certeza. Com certeza. A Jéssica colocou aqui que foi uma luta, né? Que ela evolui bastante e que agora pense tudo isso numa UPA, né? Que é de pronto atendimento, de Nossa. emergência, né? Mulher, eu já trabalhei em emergência, viu? Eita, que adrenalina na veia o tempo todo. A gente não para, não. Isso é maravilhoso. E eu tenho certeza, Jéssica, que esse caminho que você construiu, esse legado que você construiu, quem vier depois de você também vai ter essa responsabilidade porque ela vai ser chamada, ela vai ser incluída também. É muito legal isso. Mila, e para sacar a sonda, né? Certo. Tati, minha experiência também, e aí eu vou falar que assim, eu não consigo falar de sacar sonda nasointeral sem discutir com a equipe de nutrição. E se tiver algum fonoaudiólogo aí, eu sugiro que faça o mesmo. Por quê? Na maior parte das vezes, o paciente internado, a tendência, não sei o porquê, é a equipe médica vir no fonoaudiólogo e perguntar pro fonoaudiólogo: e aí, fono, posso sacar a sonda nasointeral? E se a gente for egoísta e falar: ah, da parte da disfagia pode, ele não vai ter esse interesse de ir até a equipe da nutrição e perguntar: e da equipe da nutrição, pode? Então, como que eu fazia e como que acontecia esse processo de sacar a sonda?
Primeiro, a gente tem que saber que, como eu já disse, ele é um processo gradual. O paciente não tem disfagia grave e ele vai do nada comer dieta geral e líquido fino. A gente vai progredindo a consistência alimentar aos poucos. Então, vai chegar um momento em que ele vai estar com uma dieta mista. O que é a dieta mista? Ele vai estar comendo por via oral e vai estar passando a dieta por sonda nasointeral. Veja como que é importante e como não dá só para olhar para a disfagia. Se eu estou colocando por via oral alguma coisa, a nutrição precisa ir balanceando ali a dieta pela sonda nasointeral. Não é minha competência. Eu, Camila, não coloco meu dedinho lá na bomba de infusão. Por quê? Não sou eu que faço o cálculo para saber, ele está aceitando bem a dieta via oral liberada, então eu posso diminuir o volume que está sendo infundido. Não, são vocês. Então, e nesse processo que a gente vai fazendo isso, Camila, a gente só saca na sonda nasointeral quando o paciente chegou na dieta geral? Não. Às vezes o paciente está com uma dieta adaptada, então ele está comendo alimento semissólido, um arroz papa, uma carninha moída, até tá com um líquido espessado, só que a nutrição que conversa com o paciente, se ele for orientado, ou com familiar e cuidador, ou às vezes com a equipe de enfermagem, que é quem oferta, sabe que a aceitação bioral dele tá ótima. Então não precisa esperar chegar na dieta geral, às vezes já pode sacar a sonda nasointeral. Só que imagina se o médico chegasse para mim e falasse: Camila, com essa dieta ele já pode tirar sonda? E eu falava: da parte da disfagia já liberei, adaptei dieta, tá tudo bem. E não perguntasse para nutrição, e é um paciente que não tá aceitando a dieta, que tá comendo super pouco. Lembra que eu falei que não é só comida e bebida? Eu tenho que avaliar como que tá a deglutição dos medicamentos. E se ele não tá conseguindo engolir o medicamento, eu saco a sonda, faz o que com o medicamento? Precisa avaliar isso também. Então, esse processo de transição do momento da dieta mista para ver se aquela consistência alimentar está dando o suporte nutricional adequado, não é o papel do fonoaudiólogo. Às vezes o paciente está com uma dieta adaptada via oral, super bem, não está comendo de tudo, mas está comendo, aceitando bem a dieta. Quem vai falar para mim? Quem dá e dá a palavra final, tipo, ele está aceitando bem por via oral, ele está nutrido e hidratado da forma que ele precisa, não está precisando da sonda, são vocês da equipe de nutrição. E eu não me ouso a colocar a mão. E eu gosto sempre de dar o exemplo que eu falo sempre, que é da UTI de queimados. Porque a gente sabe que um paciente queimado, ele precisa de um aporte nutricional, calórico, proteico maior por causa das feridas da queimadura. Eu, Camila, já cheguei a dar alta fonoaudiológica para o paciente, com dieta geral e líquidos finos, ou seja, não tinha mais disfagia, e no momento da alta fonoaudiológica ele ainda estava em uso de sonda nasointeral. Mas por quê? Porque da parte da nutrição, o aporte que ele precisava era além do que ele estava recebendo por via oral. Então eu passo a bola para você, Tati. Gente, Camila é uma linda, né, gente? Fala a verdade. Olha, eita, que a gente precisa multiplicar ela nesse mundo. Porque assim, gente, tudo que Camila trouxe de verdade, assim, tem muita importância, né? Sobre essa questão da sacagem de sonda. Porque o fono avalia, e ele, como ela falou bem, essa questão do distúrbio de deglutição, da segurança de deglutir. E a gente avalia a questão do aporte nutricional. E esse exemplo que ela trouxe de paciente queimado é incrível, porque paciente queimado, dentro do grupo de pacientes da nutrição que a gente tem, é um paciente muito específico, é um paciente que tem uma demanda catabólica altíssima. O metabolismo desse paciente é elevadíssimo, porque ele está ali o tempo todo em produção de células de proliferação rápida, que é a pele e tecido conjuntivo, dependendo do grau de queimadura. E a gente precisa oferecer para ele, de fato, um aporte nutricional muito grande, que, a depender do comprometimento oral, a via oral suficiente não é capaz de suprir, né? E aí a gente ainda precisa o quê? Muitas vezes esse paciente precisa de suplemento. Às vezes, o paciente não consegue tolerar o suplemento oral. Então,
E o suplemento oral, muitas vezes, é líquido. Agora, tem pouco tempo que algumas indústrias começaram a produzir suplementos na consistência pudim, na consistência, né, que já vem, digamos assim, para ter segurança na deglutição. Então, a gente tem que atentar, assim, é maravilhoso essa sua atenção com o estado nutricional. Quero essa fono lá. Ó, todo mundo tá te querendo. Por isso que eu tô falando, multiplica, Senhor. Multiplica. Aqui, ó, tenho aqui. Anne, meu amor, você ainda está por aqui? Anne, veja só. Quem pode indicar a sonda? A nutricionista, se ela avaliar e identificou que o paciente precisa de via alternativa para complementar, ela pode conversar com o médico. O fono também avaliou, evidenciou distúrbio de deglutição. O paciente não tem segurança para via oral, também pode indicar a sonda. Não é só o médico, tá? E no trabalho, você colocou aqui que onde você trabalha não tem fono. Então, eu sugiro, Anne, que você assista essa live. Porque no começo, sabe por quê? Camila trouxe assim maravilhosamente bem fatores de riscos importantes para o paciente que pode ter disfagia, como identificar, justamente pensando nos profissionais que trabalham em unidades hospitalares que não têm fome, tá bom, meu amor? Então, de verdade, se você tem interesse, você e Laiva também, né? Entrou aqui agora. Vocês assistam o comecinho da live que a gente fala sobre isso. Vai ajudar muito na prática de vocês, tá? Gente, a gente já estourou, né? Na verdade, a gente conseguiu cumprir, não foi, Mila, nosso roteiro do que a gente tinha pensado em falar. Eu não falei para você? Eu falei assim, ó, Mila, parece pouca coisa, né? Mas a gente vai bater uma hora fácil. Passa voando, voando. Ai, foi bom demais. Essa coisa de passar voando é justamente porque a gente está aqui conversando, naquele papinho gostoso. Quando vê, já passou o tempo. Também concordo com você, Laiva. É um erro não ter fono. Eu ainda acredito que isso está perto de acabar, né? Eu acho que não vai demorar muito que o fono vai entrar na equipe obrigatória, ele tem que estar na equipe obrigatória, mínima, equipe mínima obrigatória, é essencial para a segurança do paciente. E mais uma vez, pensando nesse momento que a gente está vivendo de um contingente enorme de pacientes que passaram por processo de intubação orotraqueal, outros precisaram usar traqueostomia. Então, um universo de pacientes que vão precisar dos serviços, né, desse tipo de reabilitação. E tem gente que nem sabe disso, gente. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um certo hospital público que eu trabalhei, tinha... Isso mesmo, Diogo. Vamos valorizar as fonos e as nutris. Adoro, adoro. Teve um hospital que eu passei e a fono, ela começou a fazer um trabalho de reabilitação de pacientes de sonda nasointeral. Com esse processo, ela sozinha, ela conseguiu reabilitar algumas pessoas que conseguiram desmamar a sonda nasointeral. Isso gerou um impacto tão grande no custo, porque terapia nutricional dentro do hospital, gente, é caro. Nutrição interal dentro do hospital é caro para dedéu, não é pouco caro não, é muito caro. E só para vocês terem uma ideia, quando você vai olhar na internet uma dieta interal, dupla sertaneja, isso mesmo, eu adoro essa parceria. Carolzinha, meu amor, um beijo para você. Você vai olhar na internet, depois vocês botam no Google, pesquisem aí, uma dieta integral 1.5. Você vai olhar na internet, você vai achar sei lá, mais cara R$50, 1 litro, 60, até R$100. Quando ela passa por uma tabela lá que chega no hospital, que é cobrado, gente, pula para R$1.000. É um negócio assim que é uma coisa assim absurda. E aí, isso, o paciente, imagine que um paciente às vezes usa
no mínimo 1 litro por dia, dependendo do tempo de internamento que ele usa. Se for um paciente grande, 1,5 litro de dieta por dia. É um custo altíssimo para os hospitais. Então, é muito importante esse trabalho do fono. Eu ainda tenho esperança de que vai ter fono em todos os hospitais, trabalhando junto com o Nutri. De preferência, todo mundo na mesma sala. Será que dá certo? Não, acho que vai ter briga. Muito falatório e pouco trabalho vai ser. Mas, ô, Tati, eu acho que assim, eu não consigo, né, nem pensar, porque assim, a gente ainda tá falando do hospital, né? Como que não reabilita o trabalho que vocês têm para orientar o paciente que vai de alta de sonda, que a família às vezes tem que fazer dieta caseira, não consegue ter nenhum controle do quanto, tipo, os alimentos, tem um processo de higiene super difícil para fazer essa dieta. Então, assim, poxa, se a gente já conseguisse reabilitar ali, tirando que a gente conversou, né, que broncoaspirar dentro do hospital tem custo também, né? Então, assim, eu tô com todo mundo aqui e não vejo a hora de ter fonoaudiólogo aí para trabalhar, porque o nutricionista tá bem inserido já também, né, no ambiente hospitalar, por causa de terapia nutricional. A nossa luta é aumentar o número de nutris, Isso. porque ainda não é suficiente para a demanda. Mas a gente tem, eu acredito que essa luta vai continuar um pouquinho e que a gente vai ter vitória. Tenho certeza disso. A Thalita botou assim: parabéns, Tati e Camila. Imagina quantas pessoas teriam mais qualidade de vida com mais Nutri e Fono como vocês nos hospitais e UPA. Digo porque recentemente um familiar precisou e não teve no UPA. De fato acontece. E nem fonoaudiólogo, se não tem dentro da UTI, imagine no UPA, né? A gente não precisa nem comentar. Verdade, gente. Às vezes falta na UTI, que é imprescindível. Meus amores, para vocês que ficaram aqui com a gente até esse final, para vocês que vão assistir depois gravado, quem chegou depois, assiste o começo. Eu acho que tem muito conhecimento aqui bacana para vocês com a prática. É aquela coisa, o que eu estou fazendo aqui nesse perfil é o que eu gostaria de ter tido na minha época. Esse conhecimento, esse compartilhamento, e que graças a Deus, à internet, a gente está podendo, né, ter esse processo de compartilhar saberes. Esse é o objetivo, tá? Então, eu toda semana estou fazendo lives aqui no Instagram. Na próxima semana vai ser uma psicóloga, eu já estou dando spoiler, só vai saber quem está aqui agora até o final. Quem assistiu até o final que vai saber desse spoiler. Vai ser uma psicóloga e a gente vai falar sobre fome emocional dentro do hospital. Gente, essa live vai ser babado, viu? Adoro essas coisas. Nossa, Tati, você tá dando aqui um banho de conteúdo pro pessoal, né? Porque assim, nossa, eu não tenho como agradecer, porque assim, é fono, é psicólogo, junto com nutricionista, nossa senhora. Pessoal, aproveitem e acompanhem aqui, já salvem lá o sininho para vocês terem notificações do perfil da Tati, porque chuva de conteúdo. Esse é o meu objetivo, viu? Empoderar todos os profissionais de nutrição para ter conhecimento suficiente para discutir com qualquer profissional da equipe multiprofissional, com segurança, da conduta, com segurança do que está falando. Esse é o meu objetivo. Eu quero, se eu puder, é isso que eu quero multiplicar. Lá e ainda não fiz com enfermeira, viu? Ainda vai rolar. Fique ligada que vai rolar. Gente, muito obrigada para vocês que ficaram conosco aqui até o final. Compartilhem, eu vou postar a live, vai ficar gravada. Se vocês puderem ajudar a gente, compartilhe essa live com os colegas de vocês. Ajuda a gente a multiplicar esse conhecimento, tá bom? Porque é um conhecimento que não tem nos livros. Não tem, gente, no livro. Não acha no livro, nem artigo na internet. Isso aqui é vivência, prática. Camila tem muitos anos de prática, eu também. E a gente pega todos esses anos e coloca aqui para vocês na nossa fala, quando vocês perguntam, né, Mila? Quem estiver interessado também pelo... Gente, quem gosta dessa área da Geronto, a gente tem o perfil da Geronto, né, Mila? Temos sim.
A gente tem o perfil do programa de pós-graduação da Geronto. É um programa bastante interessante, né, Tati? Porque a gente é bem multidisciplinar. E aí, para quem tem um interesse em envelhecimento, na atuação do idoso, é bastante interessante. É geronto.unicamp, que é o programa de pós-graduação que eu e Tati estamos envolvidas aí fazendo doutorado. Mas conteúdo do jeito que vocês querem, podem continuar aqui no Instagram da Tati, porque aqui vai ser bem mais, eu acho que denso, né, Tati? O conteúdo vai ser um pouco mais aprofundado mesmo. Sim, na área da nutrição, é verdade. Esse é o meu objetivo e todo o conhecimento multiprofissional que está ligado à nutrição, eu também estou trazendo aqui para o pessoal, para os meus nutris maravilhosos. Mila, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco nessa noite, compartilhando conhecimentos dessa forma tão leve, depois de um dia tão estressante, tão plena, maravilhosa aqui conosco, Ai, sorrindo. Tati, eu que tenho que agradecer. Primeiro é aquilo que a gente conversou, né, minutos, horas antes da live. Jéssica, o pessoal que falou aí, quando a gente fala do que a gente gosta, o tempo passa voando, né? E assim, estar aqui para mim é uma honra, porque é um momento que eu me sinto bem, eu me sinto fazendo o que eu gosto, que é o quê? Passando o meu conhecimento, passando a minha experiência. Quero me colocar à disposição de todas as Nutris aí. Eu peço desculpas, o meu Instagram não é algo super profissional, mas podem me mandar mensagem pelo Instagram que eu respondo com toda certeza para vocês. Se quiserem mandar para a Tati me envia também. Mas assim, não deixem passar e não deixem de atuar Fone Nutri, porque assim, o paciente ganha, mas a gente ganha também, né? Não tem por que eu ficar tentando fazer o trabalho de alguém que estudou um tempo inteiro e sabe muito mais sobre o assunto do que eu. Então eu batalho para ter nutricionista junto comigo, os nutricionistas batalhem para ter fonoaudiólogo junto com eles, que eu acho que assim só vamos acrescentar para a nossa prática e para o produto final, que é o próprio paciente. Então, muito obrigada, Tati. E o que todo mundo precisar que está assistindo a gente aí, que for assistir a gravação, podem contar comigo. Obrigada, princesa linda, maravilhosa. Beijo, boa noite, fica com Deus, tá? Tchau, Tati. Tchau, princesa.